Lembrando que as perguntas para o nosso convidado poderão ser enviadas pelo WhatsApp 85 999660352. Dr. Gonzalo Vecina Neto, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder contar com a sua experiência, com a sua participação no encerramento deste seminário. A palavra é sua. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aí o Sindicec, cumprimentar o Aramici, o amigo Aramici, e agradecer o convite para essa palestra de encerramento desse evento tão importante. Eu gosto muito desse tema, que é a questão da ciência e tecnologia e a saúde, né? O futuro da saúde certamente passa pelas questões ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. Nós estamos vivendo um momento muito singular da saúde brasileira. Por um lado, por causa das surpresas que essa pandemia nos reserva praticamente todos os dias, né? Um dia não usa máscara, outro dia usa máscara, um dia tem remédio, outro dia não tem remédio, vamos ter vacina, não vamos ter vacina, existe imunidade de rebanho, não existe imunidade de rebanho, precisa de isolamento social, não precisa, distanciamento, enfim. É um vírus de transmissão aérea, é um vírus de transmissão por contato, enfim, nós estamos com muitas surpresas nessa pandemia, e essa pandemia está também nos estressando muito, por falar na mesa que acabou de acabar aí, né, discutindo essas questões ligadas ao estresse. No meio desse pandemônio da pandemia, né? Pandemônio da pandemia, bom, mas no meio desse pandemônio da pandemia, existe também muita ciência, né? Muita discussão sobre evoluções tecnológicas, como, por exemplo, no campo da imunologia, né? As vacinas que estão surgindo. E é interessante notar que uma das vacinas usa uma tecnologia já bastante dominada por nós, a vacina da raiva, produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo, ela usa vírus atenuado. E a outra vacina, a vacina da AstraZeneca Oxford, usa uma tecnologia que nunca foi usada em vacinas, que é a tecnologia do vetor viral, né? Um vírus DNA que é responsável por produzir um tipo de uma gripe, que é o vírus da influenza, no macaco. Então, é o vírus da influenza no macaco que encapsula um pedacinho do vírus do Covid-19. A espícula, o instrumento que o vírus utiliza para penetrar na célula humana e aí se reproduzir. Então, essa tecnologia do vetor viral nunca foi utilizada, mas ela estava em processo de produzir uma vacina que começou a ser pensada quando nós tivemos o último episódio de um vírus da família Corona, que foi por volta do aparecimento da MERS, da SARS. Né? E aí essa vacina estava sendo estudada. Então, de repente, entra o Covid, os pesquisadores que estavam com uma vacina, pelo menos, esse pessoal que estava trabalhando com vetor viral, a Oxford, a Pfizer, a Moderna, a Johnson, eles redirecionaram suas pesquisas para o Covid. Né? Os chineses, uma tecnologia já dominada, andaram nesse caminho já mais asfaltado. Né? Esse caminho mais asfaltado é um caminho que tem uma vacina que a experiência que nós temos com ela é de nem sempre ela dá uma imunidade muito duradoura.
O que não sabemos em relação às vacinas de vetor viral, por quanto tempo elas nos darão imunidade. Em fase 2, já se descobriu que as duas vacinas, estou falando exclusivamente da de vetor viral, da Oxford, necessita de 2 doses, assim como a vacina chinesa também necessita de uma dose de reforço. Né? Mas o fato é que há uma certa surpresa. Como é que fizemos tão rápido? Tão rápido que estava em pesquisa já. Né? Então, o que a vacina de rotavírus, que é a campeã de tempo de desenvolvimento de uma vacina, conseguiu ser desenvolvida em 4 anos, e a do ébola em 5, esta demorou menos. Por que demorou menos? Porque tinha um acúmulo de conhecimento. E esse acúmulo de conhecimento permitiu que a gente desse um salto, e neste momento nós temos duas vacinas, não, temos umas 4 ou 5 vacinas, de 2 delas o Brasil está participando do desenvolvimento, a Fiocruz junto com a Oxford e o Butantan com a Sinovac, porque nós temos uma base tecnológica com capacidade para fazer vacina. Nos 2 casos foram assinados compromissos de receber um primeiro lote, sei lá, 30 milhões de doses, receber em book, grandes volumes, para fazer a unitarização de doses aqui no Brasil, né? Para injetar em frasquinhos, e a terceira fase é o desenvolvimento do insumo farmacêutico ativo, o IFA, e a produção nacional, já no ano que vem. Então, por que isso foi possível? O que a gente pode aprender com o aparecimento de uma vacina tão na hora que nós estamos precisando de uma vacina? O Brasil, se essas 2 vacinas forem aprovadas na fase 3, tudo indica que serão, porque passaram na fase 1 e na fase 2. Então, muito provavelmente, o Brasil terá uma vacina, junto com todos os outros países desenvolvidos do mundo. O que tem? Como é que a gente conseguiu ter uma capacidade de produção dessa vacina assim tão rapidamente? Quais são os componentes deste sucesso? Muito bem. Primeiro componente desse sucesso, uma política pública. Não existe país no mundo que tenha desenvolvimento científico e tecnológico em qualquer área sem que tenhamos uma política pública por trás. Por trás de toda a grande ciência tem um Estado que induz essa grande ciência. Qual é o grande produtor de ciência nos Estados Unidos? O grande produtor de ciência na área da saúde nos Estados Unidos são os National Health Institutes, os NIHs. O que esses institutos fazem? Pesquisam o tempo todo. Fazem muita pesquisa básica e também fazem pesquisa aplicada, também fazem pesquisa translacional. Eles são financiados pelo governo americano, são 30 bilhões de dólares por ano derrubados nos NIHs. E eles constituem um edifício de conhecimento. Se a gente for olhar na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, na China, que hoje é um gigante nessa área da pesquisa e desenvolvimento, em todos eles tem uma política pública com financiamento público para induzir movimentos no sentido de descobrir coisas que estão na ordem do dia. Hoje nós temos 4 grandes áreas onde a medicina está avançando. Uma área é a área da biotecnologia, é a área das vacinas e de todos esses biofármacos que estão surgindo aí. Esta semana, acho que foi hoje ou ontem,
a Anvisa aprovou o Zolgensma, que é uma coisa fantástica. Eu não é uma brincadeira. O Zolgensma é uma ferramenta divina. É um aparelho chamado CRISPR, que ele é uma ferramenta que manipula genes. Então, o Zolgensma é usado para tratar uma doença neurológica grave, incapacitante e mortal. As crianças não sobrevivem a ela. O diagnóstico é feito antes dos 2 anos e muito poucos diagnósticos são feitos porque a maioria dos médicos nem conhece direito a doença. A criança nasce sem uma enzima, um pedaço de uma enzima. Ela não consegue fazer aquela enzima. E ela nasce com um pouquinho e depois vai gastando e acaba por morrer por falta dessa enzima. Esse remédio, através dessa ferramenta CRISPR, ele entra dentro do genoma da pessoa e acrescenta aquela partícula de DNA que estava faltando por $2 milhões. É o remédio mais caro que existe no mundo, dose única, e cura a doença, aparentemente. Ainda está bem no comecinho, é um remédio aprovado nas vigilâncias sanitárias do mundo. Agora, é um medicamento que salva uma vida. É uma doença rara. Pois bem, nós estamos mexendo com biotecnologia. O outro pedaço é o pedaço da nanotecnologia, né? Uma ciência que estuda partículas muito pequenas, micropartículas, que nós podemos utilizar para transformar em medicamento, para transformar em capacidade de manipulação no nosso corpo. Muitas promessas na nanotecnologia. O terceiro campo é o das ciências cognitivas, as ciências da interação homem-máquina, né? Como nós já temos hoje, por exemplo, os implantes cocleares, que reestabelecem a audição em determinados casos de pessoas que perderam sua capacidade ou nasceram congenitamente com um determinado defeito que pode ser corrigido com um implante de uma máquina que interage com a nossa biologia. E assim temos muitos projetos de máquinas que interagem com a nossa biologia, né? Já temos vários exemplos disso, né? Até certo ponto o marca-passo é algo assim, é um joelho mecânico mais simples, mas tem a sua complexidade também, né? Então, a capacidade de substituir pedaços do nosso corpo por máquinas que interagem com a nossa biologia, né? E a quarta área é a área das ciências da computação, né? Aliás, as outras 3 áreas têm uma dependência fantástica da informática. A informática mudou o mundo, mudou radicalmente o mundo, né? Se nós falássemos há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, que nós íamos conseguir desenhar o genoma humano, ninguém acreditaria, né? Nós começamos em 1993 o projeto do genoma humano, demorou 10 anos, em 2003 foi anunciado ao mundo o primeiro genoma descrito, ao custo de $1 bilhão e 300 milhões de dólares. $1 bilhão e 300 milhões de dólares. Hoje, um genoma humano demora 3, 4 horas para ser processado nesses aparelhos de sequenciamento e custa $1. E está barateando, né? Está barateando. É fantástico. Tem um site aí, o 23andMe, que cobra $200 para dizer que doenças você poderá ter no futuro. E enumera aí umas 100, 150 condições para as quais existe algum tipo de marcador genético
É bem preliminar e bem grosseiro, mas enfim. Então, nós estamos vivendo essa revolução da tecnologia, da ciência da computação. É uma transformação muito violenta, muito rápida pela qual o mundo está passando. O que tem no sucesso da vacina para a gente mexer com essas 4 grandes áreas? Uma política pública. Qual é a política pública? A política pública chama-se Plano Nacional de Imunizações. O Plano Nacional de Imunizações decidiu que vacinas nós iríamos dar para quem. Hoje nós aplicamos algo em torno de 300 milhões de doses de vacinas por ano, de 23 vacinas, pelo menos. E é um sucesso absoluto. Grande parte dessas vacinas ou são produzidas por fábricas brasileiras, ou já foram fabricadas e por alguma razão deixamos de fabricá-las. A vacina da difteria hoje não está mais sendo fabricada por uma fábrica nacional. Ela era fabricada no Butantan, mas a fábrica ficou defasada tecnologicamente e nós não quisemos investir no Butantan e hoje estamos importando. É uma commodity, é uma vacina muito barata. O único problema dessa commodity é como ela é uma commodity, muito pouca gente tem interesse em fabricar. Então, tem poucos fabricantes mundiais dessa commodity. E, de repente, pode acontecer algum desastre, né? Como aconteceu recentemente com a penicilina. A penicilina é um produto barato, uma commodity, e não tem ninguém com muito interesse de produzir commodities onde se ganha muito pouco. E, de repente, faltou penicilina no mundo. E sobraram sifilíticos, né? A consequência, o produto de eleição para tratar a sífilis é a penicilina. E nós ficamos sem penicilina durante um bom tempo aí. Por quê? Porque a fábrica na China teve lá uma contaminação, uma coisa dessas, e eles pararam de fabricar e faltou penicilina no mundo inteiro. É lógico, quando a China voltou a produzir, primeiro atendeu o mercado local, depois vai ver o que acontece no mundo. A vacina da difteria é muito importante, porque a bactéria continua existindo, nós não acabamos com a bactéria, não aconteceu com a bactéria da difteria o que aconteceu com a da varíola. A varíola não existe mais vírus circulante. Existem 2 ou 3 repositórios de vírus da varíola no mundo. Então, todos os 3 em laboratórios militares, na Rússia, nos Estados Unidos, na China e na Inglaterra. Quer dizer, precisamos tomar cuidado com esses caras também, porque eles estão guardando um vírus que matou várias vezes a população do mundo na nossa história. Né? E por boas razões não devem estar guardando. Eles sempre falam que estão guardando porque pode ser que apareça um bicho parecido, né? Ou que em algum lugar um bicho desses adormecido reapareça e a gente tenha que fazer vacina de novo, já tem o vírus guardado para fazer a vacina. Enfim, temos que acreditar neles, né? Mas o fato é que pode acontecer alguma coisa com a vacina da difteria. Nós deveríamos recuperar nossa capacidade de produzir a vacina da difteria. Da mesma maneira, hoje nós estamos importando a vacina de Calmette, a BCG, a vacina de Calmette Coelhin, né, feito com o bacilo de Calmette Coelhin, o BCG. Por que paramos de fabricar o BCG? O BCG é fabricado, tem uma fábrica no Rio de Janeiro, que é da Fundação Ataúfo de Paiva, que é uma instituição privada sem finalidades lucrativas. Instituição muito interessante. E ela tem a cultura de células-mãe que produz a BCG. Só que ela perdeu, como é um produto muito barato também, de novo, ela perdeu a capacidade de ter boas práticas de fabricação. A fábrica precisava de investimento para se atualizar do ponto de vista tecnológico, e não se investiu. A Anvisa impediu a fábrica de continuar funcionando. Ela está hoje bloqueada. E está lá com a cultura está lá com ela. Ela é a possuidora da cultura do BCG. Mas está parada. E nós estamos importando BCG. De novo, a mesma situação. Pouca gente fabrica, etc. Nessa pandemia, uma das hipóteses que nós temos
para o tipo de agressão que o vírus fez, que aparentemente foi um pouco menor do que aconteceu na Europa e no Extremo Oriente, uma das suposições é pelo grau de cobertura de BCG. BCG é uma dessas vacinas misteriosas que fazem isto, mais ou menos, vacinar contra a tuberculose, ela não é aquelas coisas, mas ela mexe com alguma coisa no nosso sistema imunológico, nós não sabemos exatamente como funciona. Então, tomar a vacina da BCG é altamente recomendável, e a nossa população é uma população bem coberta da vacina da BCG. E pode ser que ela tenha uma participação nessa nossa relação menos ruim, menos dramática com o Covid-19. Mas nós temos que recuperar a fábrica, ou então passar a capacidade de produzir para o Instituto Butantan e para a Fiocruz. A Fiocruz e o Butantan são instituições centenárias. As duas instituições foram criadas mais ou menos no mesmo tempo. A Fiocruz é um pouquinho mais velha, mas uma tem 120 anos, outra tem 119 anos. São centenárias as duas. No Brasil, alguma coisa centenária já é de tirar o chapéu. Né? Pois bem, funcionam, tem um excelente corpo técnico, tem profissionais, pesquisadores, tem um monte de ideias lá prontas para serem transformadas em produtos muito interessantes. Tudo isso acontece porque nós temos um Plano Nacional de Imunizações, e que é anterior a este governo, porque se dependesse deste governo não teríamos, né? Porque esse governo nega a ciência. Esse é um negócio importante. Nós temos que olhar para essas experiências em que temos um celeiro de cientistas, temos produção de um valor importante para a sociedade brasileira, que são vacinas. A Fiocruz exporta uma das vacinas que ela produz, que é a vacina da febre amarela, para muitos países do mundo. Ela é uma daquelas fábricas que no mundo estão produzindo uma commodity que o mundo deixou de produzir, que é a vacina da febre amarela. Mas de vez em quando tem os caras do primeiro mundo que se metem aí pela África, pela Amazônia e precisam tomar a vacina da febre amarela. E quem tem? O Brasil tem. E vende. Né? Vende merreca, não significa nada na nossa balança de pagamentos, mas enfim. Olhando para esses dois exemplos, olhando para este momento, nós temos lá a Fiocruz e o Butantan. Os dois vão nos tirar desta enrascada agora, eu acredito firmemente nisso, com uma ou duas vacinas exitosas até o final do ano. Essa vacina poderá ser vendida aqui na América do Sul, poderá ser vendida na África, e será o Brasil que tem essa condição de participar desse processo. As duas instituições são muito bem geridas. Apesar de estarem no Estado, as duas têm uma fundação privada de apoio que auxilia a ultrapassar os entraves burocráticos da gestão neste país tão difícil. Então, tem um monte de aspectos que nós temos que perceber nessa capacidade. Né? Nós já tivemos indústrias nacionais de muito sucesso, como a Biobras. A Biobras produzia insulina humana, inclusive insulina engenheirada, insulina fruto de biotecnologia. Não é insulina animal que é preparada para injetar em gente. É insulina produzida por engenharia genética. A Biobras foi um sucesso. O Estado brasileiro matou a Biobras. A Biobras tinha um cliente, porque toda a insulina do Brasil é comprada pelo governo. Tinha um cliente, portanto. Só que, para vender para o governo, ela tinha que participar de uma licitação, da qual participavam os 3 grandes produtores mundiais. No mundo tem 3 produtores de insulina. Os 3 vinham aqui no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é 3% do mercado mundial de qualquer coisa, inclusive de insulina. Esses 3 players eram donos, cada um, de algo em torno de 20% do mercado mundial.
Eles chegavam aqui com um poder econômico muito grande. E as regras de licitação do governo brasileiro exigiam que a Biobras acrescentasse no seu preço o imposto de importação, para que ele tivesse condições de isonomia para disputar com as multinacionais. Pois bem, a Biobras tinha que fazer um exercício desgraçado, porque ela tinha que pôr o custo do IPI, do Imposto de Importação, do IP, e tinha que fazer o menor preço, porque se ela passasse um ano sem ganhar a licitação, ela fechava, ela só tinha um produto e só tinha um comprador. Um dia eles cansaram desse jogo e venderam a fábrica para a Novo Nordisk, que é um dos 3 players mundiais, que já fechou a fábrica. Nós compramos insulina importada hoje. A Biobras foi recriada agora pelos antigos proprietários, depois de passar o tempo de quarentena. Agora chama Bion. Voltaram. Vamos ver. Toda essa história para dizer que tem um caminho do sucesso. O caminho do sucesso não é o caminho que nós já trilhamos do nacional desenvolvimentismo. Temos que ter tudo no Brasil. Não é esse o caminho. Não é o caminho da SEMI, da Central de Medicamentos, em que você pega um capital público, cria uma empresa pública que faz uma sombrinha para não deixar o sol do mercado torrar as peles muito sensíveis de uma indústria que está começando. Isso deu no que deu, né? Na falência da SEMI, em 1997. Criada em 1971 pelos militares, foi fechada em 1997, no meio de um escândalo de corrupção, depois de vários outros. Então, não é por aí. Né? Como é que foram os genéricos? Os genéricos são um caso de sucesso. Se criou um conjunto de regras que são válidas para todo o mercado, todos têm que seguir. Se garantiu um mercado, demanda, né? Se apoiou a criação de laboratórios de bioequivalência, foram 16 laboratórios de bioequivalência que foram apoiados pela Anvisa, na época em que eu era presidente, eu participei desse movimento. A indústria tinha um medo desgraçado dos genéricos, porque os genéricos levantaram a tábua, né, a régua da qualidade. As indústrias tiveram que investir em melhoria das condições de produção, em melhoria das condições de entrega dos medicamentos no mercado. E isso fez o sucesso delas. Entre as 10 principais indústrias do Brasil, nunca nós tínhamos tido indústrias nacionais, exceto a Axê. E o Axê fazia parte desse clube seleto, porque ele vendia, por representação no Brasil, os produtos da farmácia, que depois ele veio a perder. Hoje, entre as 10 maiores indústrias em termos de venda no mercado brasileiro, 5 são de capital nacional. Uma parte delas estão nesse clube seleto por venderem genéricos. Outras, porque embarcaram nesse bonde de desenvolvimento tecnológico e hoje estão produzindo coisas diferentes. Tem uma delas que está produzindo hormônio do crescimento humano. Desenvolveu uma cópia de GH. E está vendendo GH no Brasil hoje. Um produto extremamente complexo. Mas ela desenvolveu sua capacidade. Estão vendendo oncológicos. Não precisa proteger as empresas do sol do mercado. O que nós precisamos é de garantir demanda, né? É de ter uma estabilidade regulatória. A estabilidade regulatória é muito importante. A estabilidade jurídica é muito importante. E ter políticas públicas. No caso dessas indústrias que estão fazendo esses desenvolvimentos, o milagre começou a acontecer em 2008, quando o ministro Temporão criou as parcerias de desenvolvimento produtivo. As PDPs foram
a cereja que coroou o bolo que começou a ser construído com a política de genéricos e com a nova vigilância sanitária. As indústrias nacionais todas se aproveitaram da possibilidade de desenvolver produtos cópia com o apoio do governo como principal comprador. Garantia de demanda. A garantia de demanda deu segurança a essas indústrias de fazerem investimentos em copiar. E, aprendendo a copiar, estão aprendendo a fazer desenvolvimento tecnológico na área de biotecnologia. Já tem pesquisa sendo realizada de produtos inovadores por parte dessas indústrias, que aprenderam a copiar produtos de alta complexidade. Os produtos biotecnológicos são muito diferentes dos produtos químicos, que têm moléculas relativamente simples em relação às moléculas biológicas. Estamos nesse jogo, estamos nesse caminho, né? O Brasil tem sucessos, né? Nós tivemos aí vários casos de sucesso. A Embraer é um caso de sucesso. Um caso de sucesso impensável, porque a indústria aeroespacial está na fronteira do conhecimento. Mas a Embraer desenvolveu uma capacidade muito inteligente de articular diferentes produtores no mundo inteiro para fazer um avião. E fez aviões tecnologicamente muito avançados. Tanto aviões voltados para a guerra, quanto aviões utilizados comercialmente. Hoje nós somos um player mundial com jogadores de grande porte no mercado aeronáutico, que está em completa revisão, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse mercado daqui a pouco. Nós não vamos mais, eu não vou mais, eu sinto muita saudade de ir para o Ceará comer umas lagostas aí. Mas vai demorar, pelo visto, para eu fazer isso, porque vocês aprenderam a fazer esses negócios aqui por via digital. E é muito mais fácil fazer isso por via digital. Portanto, a indústria aeronáutica vai ter que se reinventar também, né? Mas, de qualquer forma, temos um caso de sucesso. Temos um caso de sucesso na prospecção de águas de petróleo em águas profundas. Temos um caso de sucesso na conquista da fronteira do Centro-Oeste, no plantio da soja. A Embrapa é um senhor caso de sucesso, né? Então, nós temos sucessos, mas temos fracassos também, né? A indústria naval, nós já tentamos 2 vezes ter uma indústria naval e não conseguimos ter uma indústria naval. Temos demanda por plataformas de petróleo, temos demanda por supernavios para levar aço, ferro para o mundo inteiro, e não conseguimos ter uma indústria que um país como Singapura, que tem 5 milhões de habitantes e não tem nenhuma produção mineral, é capaz de produzir navios. Qual é a diferença entre o Brasil e Singapura? Por que o Brasil não consegue fazer navios e Singapura consegue? Eu não sou um grande conhecedor desse assunto, mas pelo que eu já estudei dele, um dos componentes importantes para nós produzirmos navios é ter um corpo de profissionais que dominem o processo construtivo de navios. Soldadores, ferramenteiros, engenheiros navais. O engenheiro naval é uma avis rara, porque o engenheiro naval é um poliespecialista e tem que entender de muitas disciplinas para conseguir construir um navio. É diferente do mecânico, do civil, do elétrico, do eletrônico. O engenheiro naval é um poliespecialista. Nós temos poucos poliespecialistas, e não são só os poliespecialistas também, esses caras que trabalham na solda, que trabalham na ferramentaria, são também fundamentais e nós também não temos, né? Então, nós temos que tomar cuidado com as armadilhas do nacional desenvolvimentismo, mas temos que conseguir ultrapassá-las e encontrar soluções como estas que nós encontramos com a Butantan e a Fiocruz, com a política de genéricos, com as PDPs do ministro Temporão. Os componentes dessas coisas são segurança jurídica, garantia de funcionamento do sistema de produção de sistema de ciência e tecnologia. Aqui nós ainda temos um entrave. Os cientistas brasileiros, para conseguirem fazer ciência, têm que importar boa parte do que eles precisam para trabalhar.
e a importação é uma via crucis. Nós descomplicamos bastante, mas ainda existe muita complicação nas nossas importações de insumos e de equipamentos para a produção de ciência e tecnologia. Destravamos um pouco a aprovação de realização de pesquisas. Particularmente a Conep melhorou um pouco, é bom que se diga, não foi muito, nos últimos 4 anos, pelo menos. Mas temos mais a caminhar, temos que melhorar muito a Conep e melhorar muito a Anvisa, que as duas têm que dar autorização para uma pesquisa ser desenvolvida no Brasil. A Anvisa melhorou também um pouquinho, mas aí existe algo a caminhar também. Temos que continuar garantindo a capacidade de indução do Estado, particularmente garantindo demanda, e também fazendo coisas como o laboratório de luz síncrotron, o Sirius. O Sirius é um laboratório, é um acelerador de partículas. Muitos produtos, para serem adequadamente compreendidos, precisam ser testados num acelerador de partículas. Existem 3 aceleradores de partículas semelhantes ao Sirius no mundo. Muitos produtos que nós desenvolvemos têm que fazer lá o estudo da cristalografia, das moléculas do produto. Como é que faz esse estudo? Entra na fila de um desses aceleradores ou entra na fila do síncrotron aqui no Brasil, do laboratório de luz síncrotron aqui no Brasil. Paga um preço módico, tem que pagar, porque o laboratório tem que sobreviver. É uma organização social do Estado. Mas que deu um up na nossa pesquisa, parte da pesquisa médica, mas também em várias outras áreas da pesquisa científica. O Sirius custou 500 milhões de dólares. É um investimento que só o Estado consegue fazer. Nós não temos, por exemplo, um P4 no Brasil, um laboratório de segurança máxima. Seria importante ter um laboratório de segurança máxima. Existem certas pesquisas para discutir agentes virais que só podem ser realizados num P4. Um P4 custa mais de 200 milhões de reais, é altamente complexo, é de manutenção muito complexa. A maioria, só existe um laboratório P4 no mundo que não esteja dirigido por forças militares, que é o laboratório da Universidade de Boston. O resto, todos eles são dirigidos por forças militares, inclusive o do CDC em Atlanta, que é da Marinha. Este de Boston, a Universidade de Boston está quase arrependida de ter feito. Primeiro que custou uma fortuna, demorou 7 anos para ficar pronto e é muito caro de manter. Mas nós precisaríamos ter um P4 no Brasil para fazer pesquisa com esses vírus muito perigosos. Porque nós temos vírus muito perigosos no Brasil, também na Amazônia. Então, essa capacidade de indução, criar alguns centros, como a Embrap é uma OS brasileira, empresa brasileira de pesquisas industriais, que é muito importante, silenciosa e muito importante, com o laboratório de luz síncrotron. Precisamos formar mais doutores. A nossa universidade precisa formar doutores. Nós não estamos formando doutores em número suficiente para alimentar as necessidades do mercado brasileiro. Nós temos que ter muito mais doutor para que eles tenham condição de ser contratados pelas empresas privadas. As empresas privadas ainda investem pouco em desenvolvimento tecnológico, em criação de inovação, em transformação de conhecimento básico em conhecimento aplicado, em inovações. Então, esse é um caminho que nós estamos desbravando. Neste momento da pandemia, é um caminho que nós temos que olhar com muito carinho para ele. Nós, brasileiros, temos que aprender a valorizar a ciência e tecnologia. Nós investimos em ciência e tecnologia 1,4% do PIB. Os países como China, Estados Unidos, os países da comunidade europeia, em média, investem entre 3% e 4% do PIB. E neste momento de crise, CNPq, FINEP perderam financiamento. No estado de São Paulo, a FAPESP e as 3 universidades estaduais têm, por regra jurídica,
o direito a receber 1% da arrecadação do ICMS. E com isso tem se mantido. Existe um projeto de lei neste momento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que propõe que se as universidades e a FAPESP não gastarem o seu 1%, o que sobrar em caixa no final do ano deve ser recolhido pelo Tesouro. Ou seja, não sejam eficientes. Não gastem pouco, porque o glutão do Estado vai tomar o dinheiro que sobrar aí, que vocês estão reservando para algum evento mais grave no futuro dessas instituições exitosas. A USP está entre as 200 melhores universidades do mundo. Ela devia estar entre as 50 melhores, mas está entre as 250 melhores do mundo. Nós vamos capar essa possibilidade da USP. Vamos capar a possibilidade da Unicamp. Vamos tornar um desastre a administração da FAPESP, que gasta 1,5% do que ela arrecada na sua autogestão. O resto tudo vai para pesquisa. É uma instituição que devolve para a sociedade tudo que ela recebe da sociedade em dobro. O que eu quis dizer até agora é que existe um espaço absolutamente necessário para a ciência e tecnologia no mundo da saúde. Que pegar essa capacidade que nós temos na saúde, nós gastamos em saúde 10% do PIB brasileiro. 45% desse gasto é público, 55% desse gasto é privado. Mas nós gastamos formando gente, contratando, nós somos o segundo maior contratador de pessoas no Brasil, o setor saúde. Então, nós geramos milhões de empregos e consumimos tecnologia, consumimos produtos, geramos empregos fora do Brasil e dentro do Brasil. Podemos gerar mais empregos no Brasil, produzir valor para a sociedade vendendo produtos no exterior. Se nós conseguirmos acordar para a necessidade de investir em ciência, tecnologia e na formação de profissionais voltados para a ciência e tecnologia. Nós, brasileiros, temos que exigir isso dos nossos governantes, para que a saúde se transforme numa geradora de riqueza para a sociedade brasileira. Isso é possível se nós acordarmos para isso e pressionarmos os nossos governantes. Era isso que eu queria trazer de recado para vocês. Eu espero que a gente atravesse essa pandemia e saiamos dela com um novo normal que aceite os desafios dessas utopias que nós estamos nos colocando. Um SUS melhor, com mais ciência e tecnologia e uma sociedade menos desigual. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao Dr. Gonzalo Vecina Neto. O senhor fala tantas coisas interessantes que a mente começa a divagar, não é? E é como se o tempo fosse curto para a gente aprender tantas coisas. Porque nestes novos tempos é uma verdadeira reinvenção do ser humano. Então, muito obrigada por instigar esses pensamentos de estudo, de autoconhecimento, de conhecimento técnico. É fantástico. Muito obrigada. Mas, muito obrigado. Para ratificar este sentimento de gratidão por sua participação, doutor Vecina, eu convido aqui o doutor Aramici Pinto, nosso anfitrião maior deste seminário. Por favor, doutor Aramici, presidente do Sindesec. Olha, eu estou possuído de uma alegria muito grande em revê-lo, e em revê-lo muito bem, graças a Deus. Você está ótimo. E essa pandemia nos afastou esse tempo todo, nós sempre estávamos participando e lutando para que as coisas melhorem. Você fez um diagnóstico perfeito da situação do que é o Brasil, principalmente do que diz respeito ao ensino, à pesquisa. Nós somos um país pobre em registro de patentes. Em relação aos outros países do mundo, o Brasil registra poucas patentes anualmente.
5, 10 patentes, nos Estados Unidos 40, 60, enfim, isso é uma coisa que os governantes do futuro terão que olhar. Eu às vezes tenho dito por aí que hoje no Brasil nós estamos formando uma elite de doutores desempregados. Então nós temos que ver com muito mais profundidade o problema do pós-graduação, ou seja, a pessoa terminou o 3º grau, ele tem que estar capacitado para acompanhar hoje o avanço tecnológico, o avanço em todas as profissões, quer seja na engenharia, no cálculo, quer seja na bioquímica, quer seja na medicina, através da robótica, enfim, e tudo que tem avançado nas pesquisas, agora como nós estamos abrindo os olhos para o problema do coronavírus Covid-19. Mas eu queria, de antemão, agradecer também aqui, de pronto, todas as pessoas que nos ajudaram a fazer com que acontecesse esse evento. A Prática, que foi a empresa que organizou o evento com muita propriedade, graças a Deus, correu tudo muito bem. E os meus convidados, como você, que só fizeram abrilhantar, e eu só tenho recebido, através da internet, elogios pelas pessoas e a capacidade de quem veio debater esse problema da saúde que nós estamos enfrentando e que, com a notícia boa que você deu, que provavelmente até novembro, dezembro, nós já tenhamos aí uma vacina que vai acabar o medo das pessoas, que as pessoas todas, principalmente as pessoas com uma certa idade, têm muito medo de adquirir essa doença e que não conseguir superá-la. De modo que aqui vai o meu agradecimento mais uma vez a você como sempre brilhante, e um agradecimento especial a todos aqueles que nos assistiram em todo o Brasil, e também um agradecimento especial aos meus companheiros da diretoria do sindicato, que me ajudarem muito para que esse evento acontecesse. Vecina, breve nos veremos, e um grande abraço a todos e boa tarde cearense para todo o Brasil. Muito obrigado. Apenas ratificar aqui, em nome do Sindesec, que tivemos a participação de pessoas de 173 municípios brasileiros, de todas as regiões do país, e também a participação de espectadores de Buenos Aires, na Argentina, acompanhando este seminário nesses 2 dias de trabalho. Então, agora é desejar que bons ventos soprem, não só para o Ceará, mas para todo o Brasil, e que possamos içar esta vela do desenvolvimento, esta vela da solidariedade, da tecnologia, da ciência e de novos tempos e novas descobertas. A todas as famílias, deixamos aqui votos de dias de paz e muita saúde em seus lares e em suas vidas. Esperamos nos reencontrar em breve nos futuros eventos. Boa tarde. Seminário O Futuro da Saúde. Ciência e tecnologia como estratégias de desenvolvimento. Promoção e realização Sindesec. Patrocínio Apvida, SESI, Sebrae, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio Grupo HDD, Pró-Hospital, Selene, Senac. Apoio institucional FENAES e SGH. Organização Prática Eventos. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida faz bem para você. Você sabia que o SESI tem serviços de saúde com preços populares? Com o SESI Clínica ficou mais acessível cuidar da sua saúde, com consultas em diversas especialidades médicas, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom e outros. O SESI Clínica é aberto ao público e é fácil de encontrar pelo site, pelo app SESI Ceará ou pelo telefone 85 4009 6300. SESI Clínica.
Centro, Parangaba e Maracanaú. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.